E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Disponibilidade de empregos no Japão aumentou. Desemprego caiu em janeiro, apesar do estado de emergência. Olha aí, bacana, pô, notícia. A disponibilidade de empregos no Japão aumentou e a taxa de desemprego caiu em janeiro, segundo dados do governo na terça-feira, indicando que o impacto imediato do segundo estado de emergência relacionado à pandemia de coronavírus foi limitado. O índice de disponibilidade de emprego subiu para 1,10 em janeiro, de 1,05 um mês antes, o que significa que houve 110 vagas para cada 100 candidatos de emprego, disse o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Isso aí é mais ou menos assim, o que rola pela Hello Aqua, tá? Porque são os números do governo. A taxa de desemprego ajustada sazonalmente caiu para 2,9% de 3% em novembro e dezembro, disse o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. O número de dezembro foi revisado em relação aos 2,9% relatados anteriormente. O Japão declarou seu segundo estado de emergência devido à nova pandemia de coronavírus no início de janeiro na área metropolitana de Tóquio e expandiu mais tarde, pedindo aos restaurantes que fechassem mais cedo e que as pessoas evitassem passeios desnecessários. O surto levou a um número crescente de falências. Eu vou fazer só uma ressalva aqui, tá, para isso. Você vê esse tipo de matéria, parece que dá a sensação que a coisa está melhorando, tá? Só que pode ser uma falsa sensação. Por que eu falo uma falsa sensação? O governo está soltando esses números por causa que são números que aparecem na Hello Aqua, tá? Que é a agência de emprego do governo. Só que agora vem o porém. Muitas pessoas que são demitidas, elas não têm o tempo mínimo para requerer o seguro-desemprego, tá? E nesse interim, as pessoas elas não vão ao Hello Aqua para fazer esse pedido. Aí, se a pessoa faz esse pedido, ela é declarada desempregada. Senão, ela cai naquele umbral, assim, naquela parte nebulosa, assim, que o governo não tem números estatísticos. O que acontece muito aqui no Japão, tá? Principalmente pessoas que fazem arubitos, patos, part-time, etc. São todos empregos de meio período ou não registrados, né, diretamente com a empresa. No caso, assim, ela se torna um funcionário efetivo da empresa. Não, ela trabalha só por um tempo parcial ali dentro. Dá para vocês entenderem? Então, nesse meio tempo, esse número de desempregados pode ser muito maior que esse que o governo está passando. Só que pelas pessoas não irem até ao Hello Aqua e se registrarem lá, não, eu estou desempregada, não aumenta o número de desempregados no Japão. Então passa uma sensação falsa, tá, de segurança. Por isso que temos que analisar realmente a coisa. Tanto que, tempos atrás, eu gravei um vídeo falando sobre o número de falências no Japão, né, que foi o número recorde para o mês de fevereiro. E cada empresa ali tem no mínimo 2, 3 funcionários. Tá, então se você colocar esses 2, 3 funcionários no mínimo, porque geralmente num restaurante é o atendente, o cozinheiro e o patrão, tá? Ou geralmente é o patrão que já é o cozinheiro e mais um atendente. Então vamos colocar no mínimo 2. Esse número cresce. E se essas duas pessoas forem na Hello Aqua dar entrada, o número já aumenta. Tá certo? Isso fora as pessoas que trabalhavam nesses lugares em tempo parcial que não vão ter um emprego também. E aí, como é que fica? Então esses números podem trazer uma sensação falsa. Tem que tomar cuidado com esse tipo de informação, tá certo? Não podemos negar que o impacto da pandemia foi sentido, mas as preocupações de que o estado de emergência pioraria, rapaz, tá difícil aqui, hein? A taxa de desemprego não se materializaram, disse um funcionário do Ministério de Assuntos Internos. Por isso que eu falo. Se houve
o surto levou a um número crescente de falências. Se essas pessoas não tiverem o tempo mínimo para requerir o seguro-desemprego, elas vão ficar fora desses números do governo. Por isso que eu falo assim, tem que tomar cuidado com essa falsa sensação de que a coisa melhorou. A relativa resiliência do mercado de trabalho pode ser parcialmente atribuída ao escopo limitado do último estado de emergência, que cobriu apenas 11 das 47 prefeituras do país, disse o funcionário. A declaração de emergência antes cobria todo o país e foi totalmente suspensa em maio. Carregando o peso da pandemia, o setor de serviços, incluindo hotéis e restaurantes, dispensou empregos, no caso assim, empregados, né? O setor médico e de previdência acrescentou trabalhadores. A taxa de desemprego dos homens ficou estável em 3,2%, enquanto a das mulheres caiu 0,2 ponto percentual para 2,6%. Cerca de 2,03 milhões de pessoas ficaram sem emprego em janeiro, uma queda de 70 mil em relação ao mês anterior. O país tinha 66,94 milhões de pessoas nas folhas de pagamento, um aumento de 110 mil, disse o Ministério de Assuntos Internos. Os economistas dizem que os dados de empregos são um indicador atrasado do estado da economia e que o impacto do último estado de emergência pode aparecer nos próximos meses. É aquilo que eu estava falando, essa sensação falsa de segurança. Tóquio e suas 3 prefeituras vizinhas, no caso Saitama, Kanagawa e Chiba, ainda estão sob emergência, que está programada para terminar em 7 de março. Sim, só que só vou fazer um adendo agora. Já está saindo notícias aqui no Japão que pode ser que para esses estados, talvez, tá? Ainda não é certeza, possa ser que há uma extensão de 2 semanas no estado de emergência, tá certo? Então pode ser que não termine no dia 7 de março, leve mais 2 semanas. O apoio do governo às empresas que buscam manter seus funcionários também ajudou a evitar uma forte deterioração das condições de emprego, permitindo que a taxa de desemprego oscilasse em torno dos 3% nos últimos meses. É improvável que a taxa de desemprego continue melhorando, disse Takuya Hoshino, economista do Daiichi Life Research Institute. Eu vou até ler de novo, tá? É improvável que a taxa de desemprego continue melhorando. Deu para vocês entenderem, né? Dado o impacto na economia em geral, a taxa de desemprego poderia ter atingido os 4% sem o apoio do governo. Ainda assim, o estado de emergência foi levantado e o governo começou a reduzir o apoio. O mercado de trabalho provavelmente sofrerá um impacto maior, disse Hoshino. De acordo com uma pesquisa recente da Tokyo Shoko Research, que reúne e analisa dados corporativos, 648, ou cerca de 17% das cerca de 3.800 empresas listadas, acessaram o programa assistencial governamental entre abril e janeiro passado. Então, tomem cuidado, tá? Porque é aquela velha história do copo, tá? Se o copo tiver meio cheio, se o positivista pode falar, olha, o copo está quase cheio. Se for negativista, ele fala assim, o copo está quase vazio, tá? Então, só peço que tomem cuidado com esse tipo de informação, tá? Que pode ser que a coisa melhore, pode ser que a coisa degringole, é aquilo que eu estava falando. Passa uma falsa sensação de segurança. Tá aumentando o emprego no Japão, beleza, mas em base em quê? Né? Temos que levantar isso, em base em quê? Se as exportações não estão aumentando, como é que está melhorando? Aí é que está. Então tem vários indicadores chaves que nós precisamos pegar, analisar e linkar tudo nesse tipo de matéria para termos realmente noção em qual setor ou o que está fazendo o mercado subir, crescer ou não. Tá? Por isso que eu falo que esse tipo de matéria causa uma falsa sensação de segurança.
Então tome cuidado com o que falam por aí, tá certo? Até porque é aquilo que eu falei também, tem muitas pessoas que caem no limbo, que não entram no número das estatísticas do governo. E são uma grande parcela da população, é aquelas que trabalham com pato, baito e arubaito aqui no Japão, que não alcançam o número para ir lá no Hello Ako e fazer o registro. Aí fica por aí. Tanto que tem muitas pessoas que elas nem passam pela agência do governo. Elas vão direto nos empregadores. Aí não entram nas estatísticas também. Então tem muita coisa assim que o governo passa esses números, mas você tem que desconfiar desses números do governo. Se fosse numa época que tivesse tudo bonitinho, o Japão tivesse fluindo, igual 2019, tava fluindo, belezinha, pá, aparece esse tipo de matéria, aí sim você pode falar, nossa, o Japão tá crescendo, tá bacana, tá bonitão. Mas numa era de coronavírus, esse tipo de informação é uma falsa sensação de segurança. Enquanto a coisa não deslanchar, não dá para falar muita coisa. É a mesma coisa, vai ser as notícias falando sobre a parte de emprego na época das Olimpíadas. Muitas pessoas vão contratar. Por quê? Vai ter turistas, provavelmente, vai ter aquele corre-corre de pessoas em fábricas de bentoyás, nos combines, hotéis. Então, vai haver um crescimento de emprego. Só que depois que passar as Olimpíadas, e aí? O que vai dar? Esses empregos vão se manter? As pessoas vão ser cortadas? É aí que nós vamos ver o X da questão, tá certo? Análises à parte, então, mas é isso aí. Mas de qualquer maneira, não deixa de ser uma boa notícia, tá certo? Que aumentou a taxa de emprego no Japão. Mas você vê que não são para todos os setores. Tá? Então já deu para vocês entenderem que a parte do setor hoteleiro e de comida tá meio fraco. Tá? Mas, sabe como é que é? A parte de comida, assim, que eu falo assim, não é bentoyás, tá? Eu falo na parte de restaurantes e izakayas aqui no Japão. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.